Oi, olhe para esse nome aqui, Chile. No vídeo de hoje a gente vai mostrar a diferença entre opacidade e preenchimento. Vamos lá? Muito bem, esse é um vídeo de nível básico, então a gente vai ser realmente bem prático nessa explicação sobre opacidade e preenchimento, o opacity e fill. Eu tenho aqui uma imagem, tenho aqui uma outra camada, escrito Chile, tá? E mais uma camada completamente vermelha que eu vou mostrar mais pra frente porque que eu estou criando ela. Eu inicialmente vou utilizar apenas essa camada de texto escrito Chile. Então, essa camada de texto, se eu chego aqui na opacidade dela e chego em 0%, ela vai sumir completamente e qualquer porcentagem que eu der na opacidade, como por exemplo 50%, ele vai exibir metade ou 50% da camada. Então, até aí a gente já sabe, não tem nenhuma novidade. Com preenchimento é exatamente a mesma coisa nesse caso. Se eu coloco 0% de preenchimento, ele não vai mostrar nada, 50% de preenchimento mostra metade e 100% ele mostra tudo. Então, opacidade e preenchimento nesse caso funciona da mesma forma. A coisa começa a ficar mais interessante quando a gente utiliza de duas formas diferentes. Primeiro, quando a gente utiliza um estilo na camada, então a gente clica duas vezes na camada e vou adicionar um traçado. Clicar aqui em traçado, nas configurações, eu tenho um traçado aqui de 13 pixels, tá? Posso colocar mais ou menos, vamos deixar aqui em 16 pixels, a cor que eu quiser, vou usar essa cor azulada aqui para combinar com a neve e aperto em OK. Então, quando a gente adiciona um efeito, a função da opacidade e do preenchimento já começa a variar. A opacidade continua a mesma coisa, pois ele mexe com a opacidade da camada inteira e dos efeitos por completo. Então, é justamente o que a gente está acostumado. Já o preenchimento, ele não mexe com os efeitos. Então, se eu coloco o preenchimento em 0%, note que o traçado, a borda, permanece. Então, deixando uma excelente forma de você fazer esse tipo de texto, tá? Se eu coloco, por exemplo, 50% de preenchimento, ele tem metade do texto e 100% da borda do traçado. E quando volta para 100%, ele fica com a mesma coisa. Então, essa é a diferença primária entre opacidade e preenchimento. A opacidade trabalha a camada com tudo que tem dentro dela e o preenchimento exclui os efeitos, trabalha só com uma camada em si. Uma outra função interessante e diferente para a opacidade e preenchimento é quando a gente utiliza certos modos de mesclagem. Por exemplo, eu vou agora sim ativar essa camada vermelha que eu criei e agora eu tenho toda a imagem vermelha por cima da nossa imagem inicial, só o Chile que está por cima porque essa camada, né, está por cima da nossa camada de preenchimento de cor. Quando eu mudo o modo de mesclagem, inclusive já tenho vídeos sobre modo de mesclagem, está aparecendo no izinho acima à direita, é só você clicar e você se informa mais sobre esse assunto. Quando eu mudo o modo de mesclagem dessa camada vermelha aqui, de normal, para o modo de mesclagem padrão, por exemplo, escurecer, multiplicação, clarear, divisão, escurecer, por exemplo, a gente não tem nenhuma diferença da opacidade de 100% para, por exemplo, a opacidade de 50%, tá? Com o preenchimento 100% ou preenchimento 50%. Então é exatamente a mesma coisa. Só que certos modos de mesclagem, como por exemplo, superexposição de cores, ele trabalha a opacidade e preenchimento de forma diferente. Então vamos comprovar isso na prática. A opacidade de uma camada vermelha em cima de uma outra camada no modo superexposição de cores vai funcionar como a gente está acostumado. 0% a gente não tem nada dessa camada, 50% a gente tem metade e 100% a gente tem toda a camada vermelha agindo em cima da camada plano de fundo através desse modo de mesclagem. Só que quando a gente mexe com o preenchimento a coisa muda. Vamos prestar atenção. 0% realmente não tem nada, mas olha como é diferente, por exemplo, os 50% de preenchimento, tá? 50% de preenchimento. Olha como o cachorro ainda fica mais escuro e o resto fica mais arroxeado, 50% de preenchimento. E agora eu vou colocar os 50% de opacidade para você se lembrar o que está acontecendo. Não tem nada a ver, completamente diferente a opacidade de preenchimento. Então, em certos modos de mesclagem, é muito interessante a gente baixando o preenchimento para ver o tipo de tratamento que ocorre quando você muda o preenchimento e não a opacidade. Então é mais uma função do preenchimento aí para certos modos de mesclagem. Você experimenta aí e você vai ver que tem uns que se comportam de maneira bem características, bem interessantes quando você está utilizando modos de mesclagens diferentes. E para terminar, vou excluir aqui
ocultar essa camada vermelha, eu quero ensinar teclas de atalho muito úteis quando você trabalha com opacidade, com preenchimento. Quando você está em uma ferramenta aqui, ó, uma dessas ferramentas que não tem uma opacidade própria, por exemplo de ferramenta que tem opacidade própria, a ferramenta pincel, note que aqui tem uma possibilidade de opacidade própria. Quando você está em uma ferramenta que não tem isso, por exemplo, a ferramenta mover, tá? Tecla de atalho V, você controla a opacidade de uma camada utilizando os números. Então vou apertar agora o número 4 e pode notar que essa opacidade aqui vai para 40%. Apertei. Então a opacidade da camada Chile ficou 40% em vez de 100%. Eu vou apertar o 9, ele vai para 90%. E vou apertar o 0 e ele vai para 100%. Se eu apertar o 0 muitas vezes rapidamente, ele vai para o 0%. E eu apertando o 0 de novo, ele vai para 100%. Já, se eu estou, por exemplo, na ferramenta texto, ou na ferramenta pincel, desculpa, e aperto o mesmo teclado, por exemplo, número 4, nada vai acontecer com essa opacidade, porque essa opacidade aqui, que vai para 40%, agora vai para 70% e agora vai para 100%, que eu estou apertando o 4, o 7 e o 10. Então, quando você quiser mexer com opacidade de camada, um macete que todo mundo usa é usar a tecla de atalho para ir para o modo mover, que é um modo que não tem opacidade própria, então você aperta V, pode notar que vai vir para cá, ó. E aí, logo depois do V, você aperta o número que você quiser. No meu caso, eu quero uma opacidade em 80%, vou apertar 8 e ele vai para cá. E a mesma coisa vai acontecer com o preenchimento. Só que em vez de apertar o teclado numérico, por exemplo, 5 para ir para 50%, se você quer 50% de preenchimento, você tem que apertar Shift e o número. Então eu vou voltar para a opacidade 100%, apertando 0, e vou apertar Shift 5. E aí o preenchimento foi para 50%, Shift 8, preenchimento foi para 80%, Shift 0 duas vezes para o preenchimento ir para 0% e a gente ficar só com a moldura ou traçado do nosso texto. Então é assim que a gente trabalha com opacidade e preenchimento de formas diferentes no nosso Photoshop. Se você gostou do vídeo, você pode curtir e compartilhar, que você já sabe, toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está abaixo aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!